Essa história inspirou diretamente a cena mais perturbadora da novela Sim a Moça, quando a personagem Chica prepara o jantar dos senhores usando métodos que a censura jamais permitiria mostrar na íntegra. Antes de continuar, comenta a tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. Rosi tinha 45 anos quando decidiu que a família Montemayor provaria do próprio veneno. Nascida em 1844, ela chegara à propriedade ainda criança, trazida no último navio negreiro que aportou no Recife. O inventário de 1850 a registrava como uma negrinha de cozinha, 6 anos, sadia, valor 400 mil réis. Aos 45, dominava segredos culinários que transformavam os jantares dos Montemayor nos mais cobiçados da província. A abolição de maio de 1888 mudara apenas o papel onde estava escrita. Na prática, os contratos de trabalho mantinham as mesmas pessoas nas mesmas senzalas, agora chamadas de Casas dos Trabalhadores. O salário prometido nunca chegava porque sempre havia descontos. A alimentação, moradia, roupas, remédios. No final das contas, todos deviam mais do que ganhavam. Rosi calculava mentalmente cada conta e sabia que era matemática do cativeiro disfarçada de liberdade. O filho mais velho dos Montemayor, Álvaro, tinha 23 anos e o costume de escolher suas vítimas entre as mulheres mais novas da propriedade. Benedita, de 16 anos, trabalhava na lavanderia quando ele a arrastou para os canaviais numa tarde de março. Ela voltou com as roupas rasgadas e o olhar morto de quem acabara de descobrir que a liberdade no papel não protegia o corpo na prática. Rosi viu tudo pelos sinais. O andar diferente, o silêncio súbito, as lágrimas engolidas durante o trabalho. A parteira Maria das Dores contou a Rosi sobre os outros casos. Tinha sido chamada 17 vezes nos últimos 5 anos para resolver problemas de moças. Os bebês que nasciam sumiam na mesma noite. As mães eram mandadas para fazendas distantes sob pretexto de mudança de ares. Maria das Dores guardava os nomes numa caderneta escondida no fundo do baú. Um dia isso vai servir de prova, sussurrava enquanto anotava mais um caso. O padrão era sempre o mesmo: violência, gravidez indesejada, desaparecimento. Rosi começou a documentar tudo na memória privilegiada que herdara dos ancestrais griots. Nomes, datas, detalhes, testemunhas. Transformou sua mente num arquivo vivo de crimes que precisavam de resposta. Durante 15 meses, de janeiro de 1888 até abril de 1889, ela mapeou toda a rede de cumplicidade entre as famílias da região. Os Cavalcanti protegiam os Montemayor. Os Wanderley acobertavam os Cavalcanti. Era um sistema perfeito de impunidade aristocrática. No sótão da Casa Grande, Rosi descobriu o diário que o patriarca mantinha há 30 anos. 15 de junho de 1859. A mulatinha do engenho vizinho deu problema. Resolvi como sempre. 3 de setembro de 1863. Mandei queimar o corpo na fornalha. Cinzas no rio. 12 de dezembro de 1867. A pretinha nova resistiu demais. Teve que usar o ferro, página após página de confissões escritas com a naturalidade de quem anota despesas domésticas. Rosi copiou tudo na memória antes de devolver o caderno ao lugar. Em setembro, Benedita confirmou a gravidez. Rosi a escondeu na mata, num rancho que preparara para emergências. Levava comida e remédios todas as noites depois do jantar dos senhores. Benedita chorava baixinho, acariciando a barriga que crescia com o fruto da violência. Vai dar tudo certo, prometia Rosi, já sabendo que o plano estava tomando forma na sua cabeça. A justiça dos homens falhara. Restava a justiça dos ancestrais. A família Montemayor planejava se mudar para o Rio de Janeiro no início de 1890. As cartas interceptadas por Rosi revelavam os detalhes. Venderiam a propriedade, levariam apenas 5 trabalhadores escolhidos, abandonariam o resto à própria sorte. 30 anos de trabalho escravo não valeriam nem uma carta de referência. Era o padrão da elite: usar, quebrar, descartar. Rosi percebeu que tinha até dezembro para agir. Durante outubro e novembro, ela testou misturas nos pratos da família. Pequenas doses de ervas que causavam pesadelos, tonturas, visões perturbadoras.
Os Montemayor começaram a acordar gritando, relatando sonhos onde figuras sombrias os perseguiam pelos corredores da casa. O médico da família prescreveu Laudanum para os nervos. Rosie sorria enquanto servia o chá com a dose extra de calmante. Eles não faziam ideia do que estava por vir. A revelação final chegou quando Maria das Dores contou que Benedita esperava gêmeos. O exame confirmara: 2 crianças que carregavam o sangue dos Montemayor. O patriarca era o pai. Aos 72 anos, ele continuava violentando meninas que poderiam ser suas bisnetas. Rosie sentiu a fúria ancestral subir como maré vermelha. Não seria apenas vingança. Seria ritual de purificação. Durante 2 semanas antes do Natal, Rosie executou o plano com precisão cirúrgica. Nas madrugadas, coletava os ingredientes especiais que transformariam o banquete natalino numa cerimônia de acerto de contas. A banha de porco mascararia qualquer sabor estranho. Os temperos africanos que aprendera com a vovó dariam o toque final. Ninguém suspeitaria que a carne mais saborosa da ceia vinha de origem muito diferente do esperado. O ambiente na cozinha durante esses preparativos era carregado de tensão sobrenatural. Os outros trabalhadores notavam mudanças em Rosie. Um brilho diferente nos olhos, uma determinação que parecia vir de outras dimensões. Ela trabalhava cantarolando cantigas em Yorubá, temperando cada prato com palavras que invocavam justiça ancestral. As panelas fumegavam como caldeirões sagrados de um ritual milenar. Na manhã de 23 de dezembro, Rosie realizou a consagração final dos pratos. Cada palavra murmurada em idioma ancestral selava o destino dos Montemayor. Ela havia aprendido esses rituais com as mulheres mais velhas da senzala, conhecimentos transmitidos secretamente de mãe para filha através dos séculos de cativeiro. A comida carregaria não apenas sabor, mas justiça acumulada de gerações inteiras. A ceia de Natal de 1889, na casa dos Montemayor, entrou para a história como o evento social mais memorável da temporada. 42 convidados da alta sociedade pernambucana elogiaram efusivamente os pratos preparados por Rosie. O patriarca brindou publicamente a habilidade excepcional de sua cozinheira, declarando nunca ter provado carnes tão saborosas. Os pratos voltaram vazios para a cozinha. Todos repetiram. Alguns pediram as receitas. 3 dias depois começaram os primeiros sintomas. Febres altas que não cediam com quinino. Alucinações vividas onde os doentes viam rostos de pessoas escravizadas os acusando de crimes. Uma deterioração física progressiva que os médicos locais não conseguiam explicar. O Dr. Menezes, chamado urgentemente de Recife, declarou-se perplexo diante de moléstia desconhecida que atacava simultaneamente pessoas de casas diferentes. Um por um, os participantes da ceia começaram a sucumbir. Primeiro, o patriarca, que morreu delirando sobre negros vingadores que o perseguiam pelos corredores. Depois, a matriarca, que passou os últimos dias gritando nomes de mulheres que julgava mortas há décadas. Os filhos seguiram o mesmo caminho. Febres, delírios, morte lenta e dolorosa. Em 2 semanas, a elite de 3 municípios estava dizimada. Rosie desapareceu na madrugada de 26 de dezembro, levando apenas uma trouxa pequena e deixando uma carta para as autoridades. O documento, escrito em português perfeito que surpreendeu todos que a conheciam, continha confissão detalhada dos seus atos e denúncia minuciosa dos crimes da família Montemayor. Servi justiça ancestral, escrevia. Os mortos exigiam vingança. Eu fui apenas um instrumento. A investigação subsequente chocou toda a província. Nos jardins da Casa Grande, encontraram ossadas humanas enterradas sob as roseiras. Na biblioteca, documentos comprovavam venda ilegal de pessoas livres para outras províncias. No escritório, correspondências detalhavam pagamentos para silenciar vítimas e testemunhas. O delegado Rocha registrou no relatório oficial: os crimes descobertos superam em horror qualquer caso anterior desta delegacia. Benedita foi encontrada 3 meses depois numa comunidade quilombola no interior de Alagoas. Havia dado à luz gêmeos saudáveis e vivia sob proteção dos moradores locais. Revelou às autoridades que Rosie planejara meticulosamente sua fuga, fornecendo dinheiro suficiente e contatos confiáveis para recomeçar a vida longe da região. Ela me salvou, declarou Benedita.
sacrificou a própria alma para proteger minha família. Durante os meses seguintes, multiplicaram-se os relatos de pessoas que afirmavam ter visto Rosie em diferentes localidades do Nordeste, sempre ajudando mulheres em situação de vulnerabilidade, sempre desaparecendo antes de ser capturada. Alguns a descreviam como figura quase espectral, outros como mulher comum que possuía conhecimentos extraordinários sobre medicina tradicional e proteção espiritual. As autoridades nunca conseguiram localizá-la. Os efeitos culturais do caso transcenderam os aspectos criminais. Muitas receitas tradicionais da região passaram a incorporar elementos simbólicos de proteção e purificação, refletindo a crença de que a comida poderia carregar tanto bênçãos quanto maldições. As cozinheiras afro-brasileiras desenvolveram rituais elaborados para consagrar seus pratos, protegendo as famílias de influências negativas através de temperos sagrados. A propriedade dos Montemayor permaneceu abandonada por décadas, tornando-se símbolo das injustiças do período escravista. Moradores da região relatavam fenômenos estranhos, luzes noturnas, vozes sussurrando em idiomas africanos, aroma persistente de temperos exóticos emanando da cozinha em ruínas, especialmente durante as noites de dezembro, quando o vento trazia cheiros que lembravam ceias há muito servidas. O impacto na sociedade pernambucana foi profundo e duradouro. Intelectuais e abolicionistas utilizaram a história de Rosie como símbolo da resistência feminina negra, exemplo da necessidade urgente de reformas sociais que fossem além da simples abolição legal. O caso contribuiu para mudanças na legislação sobre direitos dos ex-escravos e proteção de trabalhadores vulneráveis. Se essa história te alcançou, compartilha para a memória não morrer. Inscreva-se e ative as notificações. O jornal Diário de Pernambuco, de 15 de janeiro de 1890, registrou: o caso da envenenadora Rosie permanece como advertência sobre os perigos de manter pessoas de cor em posições de confiança doméstica. O editorial revelava mais sobre os medos da elite do que sobre os fatos reais. A narrativa oficial tentava transformar justiça ancestral em crime comum, vingança legítima em loucura individual. Documentos da época apresentam contradições reveladoras. O inventário de 1889 lista Rosie como falecida por moléstia, mas o relatório policial a descreve como fugitiva procurada. As datas não coincidem. Alguns registros colocam o banquete em 23 de dezembro, outros em 24. O número de vítimas varia entre 17 e 42, dependendo da fonte consultada. A Irmandade do Rosário dos Pretos registrou em ata de fevereiro de 1890: rezamos pela alma de nossa irmã Rosie, que pagou o preço da justiça divina. O documento oficial contrasta com a versão das autoridades. Para a comunidade negra, ela não era criminosa, mas instrumento de retribuição ancestral. A diferença de perspectiva revela como a mesma história pode ter interpretações completamente opostas. Anos depois, estudiosos descobriram lacunas sistemáticas nos livros de registro da propriedade Montemayor. Páginas arrancadas, nomes riscados, datas alteradas. Alguém tentara apagar rastros muito antes do caso Rosie. A família se escondia segredos que precediam a vingança da cozinheira. Seus crimes não eram reação isolada, mas padrão estabelecido ao longo de décadas. O ferro de marcar gado dos Montemayor nunca foi encontrado após a investigação. O rosário que Rosie usava também desapareceu misteriosamente da casa. Pequenos objetos que testemunhavam tanto a escravidão quanto a resistência simplesmente se esfumaram, como se a própria história tentasse proteger seus segredos mais profundos. A bilha de cachaça que ficava sempre na cozinha sumiu junto com outros utensílios pessoais de Rosie. Era recipiente de cerâmica que ela trouxera de uma viagem clandestina à Bahia, decorado com símbolos que lembravam escritas africanas ancestrais. Os investigadores procuraram em todos os cantos da propriedade, mas nunca encontraram vestígios dos objetos desaparecidos. As correntes com rebites tortos que prendiam os trabalhadores às senzalas foram encontradas abertas na manhã seguinte ao desaparecimento de Rosie. Todas quebradas no mesmo ponto específico, como se alguém conhecesse exatamente o ponto fraco do metal.
Ninguém relatou ter ouvido barulho de ferramentas durante a madrugada. As correntes simplesmente se abriram silenciosamente. Na cozinha, restaram apenas as panelas maiores e utensílios básicos. Sumiram as facas especializadas, os instrumentos de corte mais precisos, os recipientes onde Rosie guardava temperos raros. Era como se ela tivesse levado apenas as ferramentas essenciais para continuar exercendo seu ofício em outros lugares. As botas com barro que Rosie usava nos dias de chuva deixaram pegadas no caminho que levava à mata. Mas as marcas desapareciam misteriosamente na beira do riacho. Rastreadores experientes contratados pelas autoridades perderam o rastro exatamente no ponto onde a terra firme encontrava a água corrente. Era como se ela tivesse simplesmente se dissolvido no ar. O cheiro de couro molhado permaneceu impregnado na cozinha por meses após sua fuga. Funcionários que trabalhavam na Casa Grande relatavam que o aroma ficava mais intenso durante as tempestades, misturado com perfumes de especiarias que não conseguiam identificar. Alguns juravam sentir também cheiro de pólvora velha, como se batalhas antigas ainda ecoassem entre as paredes, melaço doce misturado com madeira encharcada. Essa combinação de aromas tornou-se a assinatura olfativa que marcava os locais por onde Rosie passava. Pessoas que afirmavam tê-la encontrado em diferentes cidades descreviam sempre os mesmos cheiros característicos, como se ela carregasse consigo a memória aromática de todas as cozinhas onde trabalhara. O sangue seco que manchava o chão do açougue nunca saiu completamente, mesmo com lavagens intensivas usando sabão de cinzas e água fervente. A mancha escura permanecia visível principalmente durante as manhãs úmidas, quando a umidade do ar revelava contornos que lembravam mapas de territórios desconhecidos. As lamparinas a óleo que iluminavam a cozinha durante as madrugadas foram encontradas apagadas, mas ainda mornas, como se tivessem sido extintas poucos minutos antes da chegada dos investigadores. O óleo queimado deixava no ar perfume adocicado, que contrastava com os outros cheiros mais pesados que impregnavam o ambiente. Os investigadores descobriram que Rosie mantinha esconderijo secreto no sótão da Casa Grande, acessível apenas através de passagem disfarçada atrás de uma estante de livros. No local, encontraram mapas detalhados da região, listas de nomes e endereços, pequenos frascos com substâncias não identificadas. Era centro de operações que ela usava para planejar atividades muito além da simples preparação de refeições. O cheiro de couro molhado ainda impregna as ruínas nos dias de chuva. Pólvora velha misturada com melaço doce. Madeira encharcada que apodrece há mais de século. Sangue seco que nenhuma tempestade consegue lavar completamente. São os aromas da memória, perfumes fantasma de uma época que insiste em não morrer. Hoje, nos alicerces da antiga cozinha, moradores locais deixam oferendas discretas, pratos de comida, velas vermelhas, búzios pequenos. Ninguém assume publicamente, mas todos sabem o significado. É homenagem à mulher que transformou panelas em instrumentos de justiça, temperos em armas ancestrais, banquete natalino em tribunal do povo. A última carta oficial sobre o caso data de março de 1895. O delegado informava ao presidente da província que a investigação sobre a negra Rosie foi encerrada por falta de novas evidências. 5 anos depois dos fatos, as autoridades desistiram de encontrá-la. Talvez porque compreenderam que algumas justiças transcendem os códigos legais da República. Nas cozinhas do Recife, as mulheres mais velhas ainda sussurram a história quando preparam pratos especiais. Ensinam às filhas e netas que tempero não é só sabor, mas também proteção. Que panela bem temperada carrega a bênção da cozinheira. Que comida feita com amor protege, mas comida feita com ódio cobra. São lições que atravessam gerações, como receitas secretas de resistência. A verdade sobre Rosie permanece envolta em mistério que talvez seja mais revelador que os próprios fatos. Sua história real ou lenda urbana que cresceu nas comunidades afro-brasileiras da região, servindo como símbolo poderoso de resistência feminina contra séculos de opressão e violência sistemática. O que importa não é se realmente aconteceu, mas o que revela sobre o Brasil escravista. Sistema tão cruel que gerava vinganças míticas, tão injusto que criava heróis improváveis, tão violento que transformava cozinheiras em guerreiras ancestrais.
Rosie existe onde a história oficial silencia, onde a memória popular preserva verdades que nenhum documento ousa registrar.